Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangulam ghayate girim yadkripatamaham vande Shri Guru Dinataranam. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Naro Chaiva Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Sanatana Bhattara Gunat Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 10. Tam uvacha Rishikesha prahasam iva bharata senayor ubhayor madhye visidantam idam baccha. Pode ler. Ó descendente de Bharata, naquele momento, Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. Significado: o diálogo transcorria entre amigos íntimos, a saber, não sei como é que pronuncia isso. Rishikesha e Gudakesha. Rishikesha é Krishna, Gudakesha Arjuna. Como amigos, ambos estavam no mesmo nível, mas um deles voluntariamente tornou-se aluno do outro. Krishna sorriu, porque um amigo escolherá tornar-se discípulo. Como Senhor de tudo, ele está sempre na posição... Porque um amigo, Krishna sorriu porque seu amigo Arjuna escolheu se tornar um discípulo. Como Senhor de tudo, ele está sempre na posição superior como mestre de todos, mas concorda em ser amigo, filho ou amante do devoto que quer vê-lo desempenhar esse papel. Quando foi aceito como mestre, porém, ele imediatamente assumiu o papel e falou com o discípulo Como mestre. Como mestre, com gravidade, como era preciso. Parece que o diálogo entre o mestre e o discípulo se deu abertamente diante de ambos os exércitos, de modo que todos fossem beneficiados. Logo, as conversas contidas no Bhagavad Gita não são para uma pessoa, sociedade ou comunidade em particular, mas são para todos, e amigos ou inimigos têm o mesmo direito de ouvi-las. Depois que Arjuna falou isso, Krishna sorriu no meio de ambos os exércitos e falou as seguintes palavras ao aflito Arjuna. Sorriu porque agora Arjuna estava se comportando como discípulo, que também era um amigo de Krishna. Escolheu se tornar discípulo, por isso Krishna sorriu. Deu um leve sorriso. Verso 11. Sri Bhagavan Uvacha.
Está no capítulo 2 do Gita, verso 11. Verso 11 agora. Sri Bhagavan Uvacha. Ashocham amvasochastam pragyavadam stabhasase yatasum agatasumscha nanu sochanti panditaha. Vai ler? Tradução. A Suprema Personalidade de Deus disse, ao falar palavras cultas, você está lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos e nem pelos mortos. Significado. O senhor logo assumiu a posição de professor e castigou o aluno, chamando-o indiretamente de tolo. O senhor disse, você fala como um homem culto, mas não sabe que quem é instruído, que sabe o que é corpo e o que é alma, não lamenta por nenhum estágio do corpo, quer ele esteja vivo, quer morto. Como será explicado nos capítulos posteriores, ficará bem claro que o conhecimento significa saber o que é matéria e espírito, e o controlador de ambos. Arjuna argumentou que se deve dar mais importância aos princípios religiosos do que à política ou à sociologia. Mas ele não sabia que o conhecimento sobre a matéria, a alma e o Supremo é ainda mais importante do que as práticas religiosas. E porque lhe faltava esse conhecimento, ele não devia tentar fazer-se passar por um homem muito instruído. Como de fato não era um homem muito erudito, consequentemente ele estava lamentando algo que era indigno de lamentação. O corpo nasce e está destinado a perecer, hoje ou amanhã. Logo, o corpo não é tão importante como a alma. Aquele que sabe disso é realmente culto, e para ele não há motivo para a lamentação, qualquer que seja a condição do corpo material. Então, isso foi o que Krishna falou nesse momento. Enquanto você fala a palavra sábio, está se lamentando e não é apropriado se lamentar, que é lamentar pelo corpo dos parentes, etc. Você vê, se alguém que a gente tem alguma afeição morre, a gente vai ter algum tipo de lamentação. O Krishna está falando que isso não é tão sábio, ficar lamentando pelo corpo. Você vê que isso é um estágio, já é Brahma Bhuta, já é, pelo menos para a gente, bastante elevado de consciência. Não lamentar por nenhum corpo. E alguém pode falar, não conheço muita gente, se tal pessoa morrer, não tem problema, não estou preocupado. Mas se ela sentir afeição por alguém e essa pessoa morrer, a não ser que a gente esteja no estado liberado, a gente vai sentir alguma coisa. Então, a Arjuna estava, de acordo com os princípios religiosos, é comum, mas de acordo com a verdade, Tata Gyan, Atma Tattva, todo mundo é alma, o corpo jamais vive. Realmente falando, a alma jamais é morta. Então, Krishna falou que esses sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Quanto mais a gente progredindo, mais a gente lamenta menos. E a gente pode ter filho, acontece uma coisa, ou quer fazer coisa que a gente não quer. Então a gente vai lamentar menos, à medida que a gente progride. Não é que vai deixar de cuidar, mas tem coisa que foge do nosso controle, e aí vai lamentar menos cada vez. Não é que vai deixar de ter afeição, vai lamentar menos. E o entendimento espiritual vai vindo. Isso, esse verso fala. Os sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos.
Ao mesmo tempo, os sábios é o que tem mais afeição pelas entidades vivas. Mas eles sabem que todo mundo é alma. Ninguém pode ficar aqui para sempre. E que só o corpo está morrendo. A alma continua a jornada. É um estágio bem... De acordo com o Bhakti, é só o começo, mas para a gente, a alma condicionada, já é bem elevado esse tipo de consciência. Já é um estágio liberado de consciência. E essa é só a primeira instrução do Gita. Krishna está falando. Diferenciar o corpo da alma. Pergunta aí. Verso 12. Natvevaham jatunasam natvam neme janadhipaha nachaiva na bhavishyama sarve vayam atha param. Verso 12, capítulo 2. Alguém mais? Pode ir. Posso ler, Prabhu? Pode. Tradução. Nunca houve um tempo que eu não tenha existido, nem você, nem todos esses reis, nem no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Significado. Nos Vedas, no Katha Upanishad e também no Svetasvatara Upanishad. Upanishad está dito que a suprema personalidade de Deus é o mantenedor de inumeráveis entidades vivas. Em termos de suas diferentes situações de acordo com o trabalho individual e a reação do trabalho. Esta suprema personalidade de Deus está também através de suas porções plenárias, vivo no coração de toda entidade viva. Somente pessoas santas que podem ver dentro e fora o mesmo Senhor Supremo podem realmente alcançar a paz perfeita e eterna. Tem esse verso. Vamos lá. A mesma verdade védica dada a Arjuna é dada a todas as pessoas do mundo que se exibam como muito eruditas, mas que, na realidade, têm nada mais que um pobre fundo de conhecimento. O Senhor diz claramente que ele mesmo, Arjuna e todos os reis reunidos no campo de batalha são seres eternamente individuais e que o Senhor é eternamente o mantenedor das entidades vivas individuais, tanto em sua situação condicionada como na liberada. A suprema personalidade de Deus é a pessoa individual suprema e Arjuna, o eterno associado do Senhor. E todos os reis reunidos ali são pessoas individuais e eternas. Não é que eles não existam como indivíduos no passado. E não é que eles não permanecerão pessoas eternas. Sua individualidade existia no passado e sua individualidade continuará no futuro sem interrupção. Portanto, não há motivo para ninguém se lamentar. A teoria Mayavadi de que, após a liberação, a alma individual, separada pela cobertura de Maya ou ilusão, fundir-se-á no Brahma impessoal e perderá sua existência individual, não é apoiada aqui pelo Senhor Krishna.
a autoridade suprema. Nem tampouco a teoria de que só pensamos em individualidade no estado condicionado é apoiada aqui. Krishna diz claramente que, no futuro, também a individualidade do Senhor e dos outros, como se confirma nos Upanishads, continuará eternamente. Essa afirmação de Krishna é autorizada porque Krishna não pode estar sujeito à ilusão. Se a individualidade não fosse um fato, então Krishna não a teria enfatizado tanto assim, mesmo para o futuro. O Mayavadi pode argumentar que a individualidade da qual Krishna fala não é espiritual, mas material. Mesmo aceitando o argumento de que a individualidade é material, como então pode uma pessoa distinguir a individualidade de Krishna? Perguntando aqui. Isso. Como então pode uma pessoa distinguir a individualidade de Krishna? Perfeito, por favor. Krishna afirma sua individualidade no passado e confirma sua individualidade no futuro também. Ele confirmou sua individualidade de muitas maneiras. E está declarado que o Brahma impessoal é subordinado a ele. Krishna tem mantido sua individualidade espiritual durante todo o tempo. Se o aceitamos como uma alma condicionada ordinária em consciência individual, então o seu Bhagavad Gita não tem valor como escritura autorizada. Um homem comum, com todos os 4 defeitos da fraqueza humana, é incapaz de ensinar o que é digno de ser ouvido. O Gita está além dessa literatura. Nenhum livro mundano se compara ao Bhagavad Gita. Quando se aceita Krishna como um homem ordinário, o Gita perde toda a importância. O Mayavadi argumenta que a Ordinário aqui significa um homem comum. Alguém aceita Cristo como um homem comum? Então o Gita perde toda a importância. Mayavadis argumenta que a pluralidade mencionada neste verso é convencional e que se refere ao corpo. Mas antes deste verso, tal concepção corpórea já é condenada. Depois de condenar a concepção corpórea das entidades vivas, como seria possível que Krishna colocasse uma outra porção convencional sobre o corpo? Uma pergunta, né? Portanto, a individualidade é mantida sobre bases espirituais e é assim confirmada por grandes acharyas como Shri Ramanuja e outros. Está claramente mencionado em muitos lugares do Gita que esta individualidade espiritual é compreendida por aqueles que são devotos do Senhor. Os que têm inveja de Krishna como a suprema personalidade de Deus não têm um acesso autêntico à grande literatura. A aproximação dos não devotos aos ensinamentos do Gita se compara às abelhas que lambem um vidro de mel. Não se podem saborear o mel a menos que abra o vidro. Similarmente, como está dito no 4º capítulo do livro, só os devotos podem compreender o misticismo do Bhagavad Gita, e ninguém mais pode saboreá-lo.
Tampouco as pessoas que invejam a existência mesma do Senhor podem tocar no Gita. Portanto, a explicação Mayavadi do Gita é uma apresentação sumamente desencaminhante da verdade completa. O Senhor Chaitanya nos proibiu de ler comentários feitos por Mayavadis e adverte que a pessoa que adota tal compreensão de filosofia Mayavadi perde todo o poder para compreender o verdadeiro mistério do Gita. Se individualidade se referisse ao universo empírico, então os ensinamentos do Senhor não seriam necessários. Realmente, a pluralidade da alma individual e do Senhor é um fato eterno. E isto, como se menciona acima, está confirmado pelos Vedas. Você vê nesse verso, a filosofia Mayavada é refutada por próprio Senhor Supremo no Gita. Primeiro ele fala que deve se lamentar pelo vivo e pelo morto, depois ele fala: não existiu nenhum tempo que eu não existi, nem você, nem todos os seis no futuro também não deixarão de existir. Ou seja, eles jamais vão se tornar uno com Deus, ou deixar de existir, ou entrar no vazio, ou na luz impessoal Brahma Jyoti, não. Está falando aqui, jamais vai deixar de existir, ou seja, jamais vai perder a individualidade. Então, esse verso aqui, Krishna já refuta. Tem personalistas que falam que a alma vai perder a individualidade quando entra no Brahma Jyoti, luz impessoal. Krishna falou que jamais isso pode acontecer. Então, nesse verso fica claro. Pode falar. Prabhu, uma coisa que eu estava pensando aqui. A nossa manifestação, ela é dada no mesmo momento da manifestação de Krishna, independente de que tipo de plataforma a gente venha a ocupar? Quando a alma é criada, que você fala? Nós somos Não, criados. Krishna ele é eternamente existente e a alma também, mas é difícil de conceber porque fala que a diva foi criada a partir de Mahavishnu na região Tatassa Shakti. Mas lá não existe passado, presente e futuro. E então não dá para falar quando foi criada ao mesmo tempo. É uma coisa que a gente não consegue imaginar. Mas é falado que Cristo sempre existiu eternamente, que a gente vem de Tatassa Shakti, a gente não vem de Krishna direto, mas da potência de Krishna marginal, o neutro, que chama Tatassa. Tatassa Shakti, são criados milhares e milhares de entidades vivas. E fala que a gente foi criado, ao mesmo tempo fala que a alma sempre existiu, porque é ciclo, né, que é criado. Ninguém pode falar onde foi o primeira criação, nem nossa e nem do universo material. E lá não existe passado, presente e futuro. Igual o tempo que a gente tem a ideia aqui. Então, sempre existiu o Krishna, autocriado, não foi criado por ninguém, pai, mãe, nada disso. Deus existe eternamente. É uma coisa para se refletir, né? Que é bem profundo, parece simples, mas se a gente for pensar, Deus sempre existiu, não é que alguém criou ou teve um tempo, não, ele sempre existiu daquele jeito, dessas formas, de Krishna, Narayana, Vishnu, sempre existiu. E aí de Vishnu é criado os milhares de universos e a Jiva é colocada através da Tatassa Shakti nessa região neutra, onde ela ali já ganha livre-arbítrio.
Então, acho que pode ser falado que a Jiva sempre existiu, justo como o Krishna também sempre existiu. Não sei se era isso. Sim, não, sim, era isso, e assim, é uma pergunta assim que era, assim, então não existe assim almas mais, porque é eterno, né? Não existiria almas mais jovens, assim, almas mais, não. Não, isso não. Sim, Não, foram criadas todas ao mesmo tempo. Essas da Taça Chakra foram criadas todas ao mesmo tempo. dessa Igual energia marginal, né? isso. Aí Ok. disso ali já, como tem consciência, a natureza da consciência é livre-arbítrio. Lá naquela região, mesmo que não tenha conhecimento de um lado e de outro, o espiritual material já tem livre-arbítrio de desejar algum dos dois. A maioria das almas ali desejaram servir Deus no mundo transcendental e as outras, a gente no caso, resolveu testar alguma coisa material, ou seja, virar as costas para o serviço a Deus e vir ver o que tem aqui, através ter contato com o sentido da matéria. Ali já teve livre-arbítrio, a maior parte foi para servir, a gente veio para cá. Sei que falou aí. Deixa eu ver aqui mensagem. As almas não continuam sendo criadas? Não. Não é que todo dia vai criando, elas são criadas automaticamente da taxa Shakti, milhares e milhares entidades vivas. São só de espécies, né, em um universo, que a gente está em um universo só. São milhares e milhares de universos igual esse. Cada um saindo dos poros da gigantesca forma de Vara Vishnu. Por aí a gente vê que a gente é tipo um grão de areia nesse universo, né? A gente não é nada, na verdade, é insignificante. Mas a potência de servir, adorar e ser feliz na transcendência é a mesma que Krishna. Isso é igual. Apesar de a gente ser insignificante, a potência já está incutida na alma para isso. Mas são milhares e milhares de universos, a gente está em um universo, são milhares e milhares de universos. Eles estão tudo criados de uma vez, né, que cada dia vai criando. E quando o Vishnu inspira, tudo entra dentro dele, as divas e os universos, todo mundo. Quando ele expira, aí volta o dia do outro Brahma, a outra vida de outro Brahma, aí tudo é criado em ciclos. Criado no sentido de manifestar aqui no universo material. E as divas é assim também. É criado em Tatasha Shakti, aí ela vem para esse mundo, aí, de acordo com o que a gente faz aqui na forma de vida humana, que a de animal só pega karma, não faz nada, e não tem consciência, aí a gente vai rodando. A gente mesmo faz o nosso próprio destino, através do livre-arbítrio. Então, são milhares e milhares de almas, né? Só de espécie são 8 milhões e 400 mil. Em cada espécie, são quantas entidades vivas? Só de ser humano são o que hoje? 7 bilhões. De formigas tem muito mais que ser humano. Então, você imagina. Então, 8 milhões e 400 mil espécies. Só de ser humano são 7 bilhões. Aí você pega dos insetos, só a formiga, quantas que tem aí? Tem muito mais do que ser humano. E a gente é uma dessas entidades vivas que agora está no corpo humano, que é o único que dá para ler sobre Deus, compreender e tentar aproximar dele, fazendo as coisas de acordo com os princípios religiosos, tem a oportunidade de continuar nas próximas e um dia se tornar perfeito, para sair disso tudo e viver do lado dele no mundo transcendental, onde ele pode ser feliz eternamente sem jamais voltar. Então é assim a alma. Por isso que a vida humana é preciosa.
Nenhuma outra forma de vida pode dar isso. Um animal não pode ler sobre Deus, nenhum animal. Só o ser humano. Ainda dá ênfase para isso, nessa vida de ser humano, para ter oportunidade de ter outro humano na próxima para continuar. E se a gente não segue os princípios religiosos, não tenta essa aproximação, então não tem garantia que a próxima vida nossa vai ser de humano. Nenhuma garantia. Aí é problema, porque aí tem que passar por várias outras espécies. Sabe-se lá quando conseguir de novo a forma de vida humana. Mas só na vida humana. Você vê esse verso aqui, já desmistifica a falsa propaganda dos impersonalistas que fala que um dia a alma se funde e deixa de existir e se torna Deus. Krishna está falando. E, eu nunca deixei de existir, nem você, Arjuna. Nem todos esses seis também não deixarão de existir, ou seja, vai manter a individualidade, tanto no passado quanto no futuro. Então, a alma, igual os Vaishnavacharyas confirmam, a alma é individual. Ela jamais pode se fundir e se perder em individualidade. Jamais. Sempre vai ser individual. Ela nunca vai perder essa individualidade. Mesmo se a gente for viver com Cristo, a individualidade está lá na forma transcendental. Mesmo algum dia a gente for para lá viver com Cristo, a individualidade ainda está lá. Aqui também a alma está individual, passando de corpo para outro. Nunca vai ser una, se fundir em nada. E cada uma tem uma individualidade. Cada um tem livre-arbítrio e individualidade própria. Mais aí alguém? Verso 13. Dehinosmin yata dehe kaumaram jauvanam jara atha dehantara praptir dhirastatra namuhyati. Assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Significado: como toda entidade viva é uma alma individual, cada uma está mudando seu corpo a cada momento, às vezes manifestando-se como criança, por vezes como jovem e outras como idoso. No entanto, a mesma alma espiritual está presente e não sofre mudança alguma. Finalmente, na hora da morte, a alma individual muda de corpo e transmigra para um outro corpo. E como existe a certeza de que no próximo nascimento ela terá outro corpo, material ou espiritual, não havia motivo para Arjuna lamentar-se devido à morte nem de Bhisma nem de Drona, com os quais ele estava tão preocupado. Ao contrário, devia alegrar-se com o fato de estarem trocando seus corpos velhos por novos, e por conseguinte rejuvenescendo sua energia. Tais mudanças de corpo refletem a variedade de prazer e sofrimento, conforme as atividades executadas durante a vida. Logo, Bhisma e Drona, sendo almas nobres, com certeza teriam corpos espirituais na próxima vida, ou pelo menos viveriam em corpos celestiais, que lhes propiciariam um esmerado gozo material.
Assim, em nenhum dos casos havia motivo de lamentação. Qualquer homem que tenha perfeito conhecimento da constituição da alma individual, da superalma e da natureza, material ou espiritual, é chamado de ira, ou um homem muito Não, ponderado. sóbrio, homem sóbrio. Tal homem, Jamais se deixe iludir pela mudança de corpos. Não se pode aceitar a teoria Mayavadi de unidade da alma espiritual, pois sendo porção fragmentária, a alma espiritual não pode ser cortada em pedaços. Se houvesse essa divisão em diferentes almas individuais, o Supremo tornar-se partível ou mutável, o que iria de encontro ao princípio de que a alma suprema é imutável. Como se confirma no Gita, as porções fragmentárias do Supremo existem eternamente e são chamadas Sanatana. isto é, elas têm a tendência a cair na natureza material. Essas porções são eternamente fragmentárias, e mesmo após a libertação, a alma individual permanece a mesma, fragmentária. Ao libertar-se, entretanto, ela vive com a personalidade de Deus uma vida eterna em bem-aventurança e conhecimento. A teoria do reflexo pode ser aplicada à superalma, que está presente em todo e cada corpo individual e é conhecida como Paranatma. A superalma é diferente da entidade viva individual. Quando o céu está refletido na água, os reflexos representam o Sol, a Lua e as estrelas também. As estrelas podem ser comparadas às entidades vivas, e o Sol ou a Lua ao Senhor Supremo. A alma espiritual individual fragmentária é representada por Arjuna, e a alma suprema é a personalidade de Deus, Shri Krishna. Eles não estão no mesmo nível, como ficará evidente no começo do 4º capítulo. Se Arjuna está no mesmo nível de Krishna, e Krishna não é superior a Arjuna, então esta relação em que um é instrutor e o outro é instruído não faz sentido. Se ambos estão ludibriados pela energia ilusória Maya, não há necessidade de um ser um instrutor e o outro o instruído. Tal instrução seria inútil, porque nas garras de Maya, ninguém pode ser um instrutor autorizado. Nessas circunstâncias, admite-se que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo, superior em posição à entidade viva. Arjuna, que é uma alma em um estado de esquecimento, iludida por Maya. Os Mayavadis falam que a alma pode ser igual a Deus, no estágio liberado se torna Brahma, mas aqui Arjuna é associado a eterno, Krishna é Deus e Arjuna está em posição de discípulo, ou seja, eles não estão na mesma posição. Krishna continua tendo a posição superior a Arjuna. E se eles falam que é porque os dois estão iludidos por Maya, então por que sendo os dois iludidos por Maya, Arjuna está aceitando Krishna como instrutor? Arjuna seria tolo, não é esse o caso. Eles também leem o Gita. Não fazia sentido eles lerem o Gita. Então, dos dois pontos de vista, se qualquer pessoa refletir vai ver que teoria Mayavada é simplesmente especulação mental. E chama Mayavada, conhecimento ilusório das coisas, especulação. Eles não conseguem ver além da luz, ofusca, igual a gente olha para o sol e ficar olhando para o sol ofusca a visão. Eles focam na luz do Brahma impessoal, aquilo atrapalha a visão, a inteligência espiritual deles, eles não conseguem, ficar cego da verdade. Então, nesses versos aqui, ó, existe na prova aqui, a alma é sempre individual. Ele fala igual a gente troca de roupa, a alma, o corpo troca de roupa, a alma
passa de um corpo para o outro. É exatamente assim, só a diferença é tempo. A gente troca de roupa todo dia e a alma troca de corpo a cada, sabe-se lá, 10, 20, 50, mas 100 anos. É justo a mesma coisa. Na eternidade, imagina quantos corpos a gente não teve, mais do que a gente troca de roupa nessa vida, muito mais. Então, essa analogia, e a alma está sempre trocando de corpo. É uma realidade dura, né, de aceitar, não é tão fácil, mas essa é a realidade. E a gente tem que aceitar o que é, né? Talvez é uma das partes mais difíceis da alma condicionada, é aceitar o mundo do jeito que ele é. Quer dizer, às vezes alguém perde alguém, morre alguém, ela não aceita, passa a vida inteira sem aceitar aquilo. Pode acontecer algumas coisas com a gente que a gente pode ficar muito tempo, a vida inteira, sem aceitar algumas coisas que acontecem. Então, isso pode acontecer. O primeiro passo é aceitar. Tudo que vier para a gente é o nosso próprio karma, a gente é o culpado, e continuar a prática de Bhakti. E aceitar que o mundo material é isso. Nascimento, doença, cresce, trabalha arduamente, vários problemas, família, etc. Depois envelhece, depois vem doença, depois morre. O mundo material é isso. Eu acho que o primeiro é aceitar do jeito que é. Então, não é uma tarefa tão fácil, mas é o primeiro passo. Fazendo isso, a gente consegue ficar pacífico nesse mundo, aceitando o que vier, absorvendo o bem e continuando a praticar, que é o principal, sem desviar do caminho, do foco. Aconteça o que acontecer, tentando servir, escutar, recitar o nome, orar por misericórdia, para passar o que tiver que passar da melhor maneira, de forma pacífica, sem desesperar, aceitando. Porque justamente por não aceitar isso, que não é tão fácil, é que muita gente vai, toma remédio, ou usa droga, ou toma remédio, ou faz sexo ilícito, um aqui, outro ali, casual, ou quer tampar aquela não aceitação interior com coisas materiais, é justamente por esse motivo. Então, se a gente consegue absorver isso, aceitar essa realidade, seguir a prática de Bhakti, já é um excelente uso da vida humana. Porque feliz aqui ninguém é. A realidade é essa. O mundo material é uma prisão. Igual o Gurudev fala, ninguém pode ser feliz numa prisão. O mundo material é isso. Nascimento, doença, velhice, morte. Essa é a realidade. Então, isso aqui parece simples, mas se a gente for olhar, é bem profundo o nosso estado condicionado. Porque falar é fácil. Ah, eu não sou o corpo. Mas agir é outra coisa. Alguém chegar com a notícia, foi pego um câncer no seu corpo, já espalhou. Como que a gente vai dormir direito? Como se fosse uma noite comum? Não. Mas esses sábios e os grandes acharyas mostraram em vida que para eles é como se fosse nada. Eles tinham essa consciência. A gente não. Uns vão sofrer mais, outros menos. Mas se vir alguma notícia desse tipo, algum abalo vai dar. Então, esse eu acho que é o primeiro passo, aceitar a realidade do jeito que é, do jeito que Deus falou aqui para Arjuna, do jeito que as escrituras falam. A realidade do mundo material é essa. A morte está chegando a cada dia, a gente deve fazer um bom proveito desse mau negócio. O corpo humano é a única forma que pode fazer a gente progredir. Para um dia ter essa consciência, conseguir Bhakti no estágio de amor puro, e no corpo transcendental morar com Deus. Onde acaba isso tudo. Lá sim a gente pode ser feliz eternamente. Então, isso é algo para se refletir, né? E parece simples, falar é fácil, mas na prática é bem difícil ter essa consciência. A gente pode começar a ter só através da prática. Prática e ver se a nossa consciência está mudando a cada dia.
E a prática tem que vir com um bom entendimento, sem fanatismo, sem sentimentalismo exagerado, com base nas escrituras e com bom entendimento para vir a real coisa. Aí, vindo essa real coisa, a gente começa a aceitar, sem querer lutar muito contra o ambiente, aceitar o que vem para a gente de forma pacífica e de maneira humilde e simples viver a vida, tentando manter nos princípios, principalmente na devoção. Então, isso é vida digna de ser vivida. De maneira simples, tendo o básico e buscando progredir no caminho desse serviço devocional. Fazendo isso, a gente pode tolerar o que vier e conseguir algum avanço nesse caminho, nessa vida, para continuar na próxima. E se a gente não mantém firme nisso, o que acontece? Só problema. A gente passa aqui de maneira não boa, com mais complicações, e o futuro também não bom. O melhor é aceitar isso, refletir, ler, escutar, associar quem está nesse caminho, rejeitar o desfavorável e buscar progredir nisso. Pergunta aí alguém? Fala. Prabu, assim, a gente talvez, assim, não temos, claro, assim, não é um mundo que traga felicidade, né? Que a gente pode dizer feliz, porque feliz é uma palavra muito grande, porque ela é muito profunda, né? Mas, assim, é, com essa aceitação que a gente tem, até com esse discernimento, a vida, ela se torna melhor, não se torna, assim, a partir do momento que você tem essa, não sei se é melhor, mas, assim, eu, pelo menos, eu sinto, assim, que as pessoas que têm esse conhecimento, que têm, eu sinto elas muito mais, assim, tranquilas e de certa forma, satisfeitas com com a vida que elas têm, porque entende também que esse é só um processo de transição. Então, assim, é válido a gente dizer, então, que essa aceitação, ela seria mais um conhecimento desse estágio e que torna a nossa vida, que torna esse tempo mais aceitável e menos dolorido? É um negócio que conhecimento aqui significa a experiência do que está escrito, né? Porque não é só saber. Sim, Então, é à medida que a gente vai experimentando isso. Aí vai ficando mais fácil desse jeito que você falou. Só saber não adianta. Não é o conhecimento de saber, é o conhecimento de experimentar a coisa. mas Entendeu? para eu acho assim, quando a gente automaticamente, eu não sei, pelo menos comigo, eu posso dizer, quando eu conheci, aí é que as coisas aconteceram mesmo, porque eu não sei se é um teste, uma prova, porque eu fico analisando, antes eu falava: "Nossa, eu sofria com essa coisa que era tão pequena, assim, hoje eu tenho coisas tão maiores e, assim, eu não sei, acho que a gente fica mais forte, mais preparado, não sei, alguma coisa, uma chave tem de transformação, mas parece, assim, que os obstáculos eles realmente, assim, eles aparecem no percurso, né. Não sei, para mim aconteceu bastante, mas eu É, fico, acho que tem uma grande diferença, eu antes e agora. Não que esteja bom, mas assim, mas tá mais fácil, assim, de lidar com as coisas. Não que as coisas diminuíram, não, os problemas não diminuíram, não, mas assim, eu vejo que para mim se tornou melhor. à medida que a gente vai experienciando alguma coisa,
aí automaticamente as coisas vão ficando mais leves, né? É natural. Mas esse estágio aqui é diferente disso, né? É o que está falando aqui é diferente. Isso é gradual, né? O que está falando aqui, Krishna está falando sobre os sábios não se lamentam pelo corpo, nem pelos vivos, nem pelos mortos. É um estágio bem mais do que uma alma condicionada pode experimentar aqui. A gente pode falar desapegar do corpo, mas se a morte chegar, vem uma doença grave, algum abalo vai ter. Alguma pessoa querida morrer, algum abalo vai ter, por exemplo. Então, esse estágio aqui é estágio liberado, é bem, pelo menos para a maioria, não todo mundo, é bem avançado hoje em dia. Que falar de Bhakti está bem além disso, né? Bhakti está bem além da liberação. Mas, praticando, ter algum entendimento, ficando melhor a cada dia, já significa progresso. 15. Prabhu é 14. 14. Matras pashastu kaunteya sitosna sukha dukkada agama paino nityas tamstitik sasvabharata. Tradução. Ó filho de Kunti, o aparecimento temporário da felicidade e da aflição e o seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Significado. Na adequada execução do dever, a pessoa tem de aprender a tolerar aparecimentos e desaparecimentos transitórios de felicidade e aflição. Conforme o preceito védico, deve-se tomar banho de madrugada, mesmo durante o mês de Magha, janeiro, fevereiro. Faz-se muito frio nessa época. Porém, Na Índia aí. Porém, apesar disso, um homem que acata os princípios religiosos não incita em tomar seu banho. Da mesma forma, uma mulher não incita em trabalhar a cozinha nos meses de maio e junho. Não fica exitosa em cozinhar, ou seja, não deixa de cozinhar Nos nos meses de meses de maio e maio e junho, junho. a parte mais quente da estação do verão. Todos devem executar seu dever, apesar das inconveniências climáticas. De modo semelhante, lutar é o princípio religioso dos kshatriyas e, embora tenha de lutar com algum amigo ou parente, ele não deve se afastar-se do seu dever prescrito. Convém seguir as regras e regulações prescritas nos princípios religiosos, para que se possa elevar a plataforma de conhecimento, porque somente pelo conhecimento e pela devoção é que alguém poderá se libertar-se das garras de Maya, ilusão. Os dois nomes diferentes dados a Arjuna são também significativos. Tratá-lo de Kaunteya significa aludir a seus fortes laços sanguíneos por parte de sua mãe. E chamá-lo de Bharata significa referir-se à sua grandeza por parte de pai. Ele tem uma descendência fantástica de ambos os lados. Uma descendência dessa implica responsabilidade na execução dos deveres. Portanto, ele não pode evitar a luta.
Falou aqui, ó. Não permanente para as felicidades e tristeza desaparece igual calor e frio. Vem manifesta da percepção sensorial, então deve aprender a tolerar sem ficar perturbado. A gente deve aprender a tolerar isso tudo: frio, calor, tristeza, felicidade. Não ficar muito feliz quando vier coisa boa material, né, agitar, nem ficar lamentando quando vier coisa ruim, porque isso é temporário e vem de acordo com o nosso próprio carro, a gente tem controle sobre o resultado disso, então deve tolerar isso tudo e cumprir o principal dever nosso, que é Bhakti, e também com os princípios religiosos, Varnashram, que é a base para praticar Bhakti. No caso de Arjuna era Kshatriya, então o dever dele era lutar. Ele não devia fugir do dever prescrito por esse motivo. Ele estava lamentando pelo corpo. Ele não devia sair do dever dele simplesmente por essa lamentação. O Krishna falou isso para ele. Você vê, para dissipar a ilusão de Arjuna, Krishna está começando as instruções assim, que é o básico para a gente, e esse básico para a gente é muito profundo, igual falou aqui, esses versos. A gente não é o corpo e que deve tolerar o que vier, seja bom ou ruim. Tolerar o bom significa não ficar feliz com coisa material, exaltado. Por quê? Material vai perder um dia. E não é nenhuma conexão com a alma. Não dá real felicidade. E tristeza também, passageira. Vem de acordo com o carro, então a gente não deve desistir ou desviar o foco dos princípios religiosos ou da prática de Bhakti, principalmente. Você vê, por esse motivo aqui que quase pouca gente realmente pratica a própria religião, porque tem as regras. Quando vem o problema, eles tendem a fugir das regras. Então não aguento. Esse tanto de coisa, eu tenho que beber fim de semana, ou usar algum tipo de coisa, ou ter várias namoradas, ou jogar, para fugir daquilo que está muito difícil de tolerar. Mas, igual o Cristo está falando, deve tolerar isso e cumprir com os deveres religiosos, que é a base para a Bhakti. Não parece coisa simples, né? Se a gente for ver, é bem profundo, a gente deve ter essa firmeza. Fazendo isso, a gente pode ir progredindo aos poucos, até chegar nesse estágio liberado e depois disso, progredindo mais, conseguir devoção pura, grande caminho. Mas pode conseguir ficar firme nisso a vida inteira, tolerando as adversidades, seguir praticando até o final da vida. Isso a gente pode fazer. Aí o avanço interior vai de acordo com cada um, mas se fizer isso, tá todo mundo, quem fizer isso já está na direção certa. E na próxima vida tem a oportunidade de continuar o processo até se tornar perfeito. Então, esse verso é importante aqui, refletir. Ou quando vier alguma situação, a gente pode lembrar deles. Você vê, o Gita tem tudo aqui, praticamente. É um consolo para a alma. É um diário de regras e de pensamentos que deve ser feito no dia a dia e também satisfatório para a alma. A gente refletir nele constantemente, a gente consegue levar essa vida de uma forma pacífica, digna, espiritualmente digna, ser exitoso nessa vida humana. Esse é o objetivo da gente ler, escutar, refletir sobre a instrução. Deve pegar isso para a gente
não sair falando para todo mundo que leu, né? Pegar isso para a gente, refletir e realizar alguma coisa. E depois, se alguém quiser mostrar interesse, a gente pode ler, pode escutar, conversar. Esse é o objetivo de ler, escutar, recitar. A gente vê se tem algum proveito disso na nossa vida. Alguém aí antes de cantar? Vamos lá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Nitai Bol, Hari Bol. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol. Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol. Jai Shri Guru Gauranga Dharika Giridhar Shada Vinod Vihar Shada Govind ki Jai Shri Jai. Asla Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj ki Jai, Vishnu Pad Shri Asla Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai Shri Rupa Jai. Goswami ki Jai.
Sadhu Goswami Prabhu ki jai, Jai. Maxi Gaura Hari ki jai, Patit Pavan Prabhu ki jai, Jai. Jai Shri Navadvip Dham ki jai, Shri Jai. Vrindavan Dham ki jai, Shri Arjuna ki jai, Bhagavan Jai. Shri Krishna ki jai, Jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Jai. Bhagavan Singhdev, Bhakta Prabhupada Jai. Maharaj ki jai, Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai, Shri Jai. Kirtan Mandal ki jai, todos os nós devotos ki jai, Shri Jai. Harinam Sankirtan ki jai, Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo. Boa noite, Prabhu. Gratidão. Valeu.